Quando lemos Romanos capítulo 2, ficamos impressionados como Paulo coloca por terra todo o orgulho religioso e sentimento de superioridade. Depois de ter falado no capítulo 1 sobre a terrível situação espiritual dos pagãos diante de Deus, agora no capítulo 2 ele se volta para os judeus. E para surpresa deles, Paulo denuncia que tanto judeus como os gentios estão numa situação de igualdade diante de Deus. O capítulo 2 começa da seguinte maneira. Romanos 2:1 diz assim: Por que te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. O capítulo 2 de Romanos tem uma mensagem para todas as épocas da igreja. Ninguém vive realmente de acordo com os padrões de Deus. Se você já leu Romanos capítulo 1, você viu a lista de Paulo, que está em Romanos 1, 29 a 30, e percebeu que esta lista está focada no coração, pensamentos e motivações e não nas ações. Aqui em Romanos 1, nós lemos sobre sentimentos. Sentimentos como malícia, avareza, inveja, malignidade e outros. Aqui Paulo não está mencionando ações, mas ele menciona pensamentos, sentimentos, motivações. Romanos capítulo 2 ainda nos orienta que o julgamento de Deus vai até os segredos do coração. Romanos capítulo 2 e versículo 16, a Bíblia diz assim: No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Conforme o evangelho que Paulo pregou, Deus não julgará somente os atos das pessoas, mas as suas motivações e os seus segredos. Julgará aquilo que está em oculto. E esta ideia, ela está confirmada também em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 5. Quando eu disse que Romanos capítulo 2, ele coloca por terra todo o orgulho religioso, toda a soberba, todo o sentimento de superioridade, começa justamente aqui. Assim, aqueles que condenam os outros e declaram que Deus irá tratá-los ou julgá-los com base nas suas atitudes e não por aquilo que Cristo fez no Calvário, condenam-se a si mesmas, tendo em vista que nunca seremos perfeitos diante da santidade de Deus. Estas pessoas erram em pensar que Deus será tolerante comigo e não com o outro. Erra em pensar que o meu erro sempre é mais ameno ou aceitável. E assim diante desta verdade de Romanos capítulo 1 e capítulo 2, eu entendo, podemos não cometer os mesmos erros, mas os meus erros, ainda que diferentes, também será um erro diante de Deus. E pense comigo conforme o ensino da Escritura. O nosso menor erro ofende gravemente a santidade e a justiça de Deus. Os nossos maiores esforços nunca alcançarão o padrão e as exigências do Senhor. Dito isso, eu me lembro de Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26. Uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos a respeito de salvação. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não há outra maneira de nós compreendermos. A salvação só é possível pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer que vai contribuir com a salvação, mas meu menor
errou, contribui para que eu venha perdê-la. Somente o que nos mantém na presença de Deus é porque nós somos salvos, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas nós somos salvos unicamente por aquilo que Jesus fez na cruz, pela sua grande obra de redenção, completa, concluída na cruz, quando ele disse: está consumado. Paulo só conclui esse assunto no capítulo 3 e no verso 20 de Romanos, quando ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E a partir daqui agora, no versículo 21, ele começa a apresentar a doutrina da justificação. Ele diz no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, e conclui no versículo 27 do capítulo 3 de Romanos com esse texto: onde está então o motivo da vanglória ou da soberba, do orgulho? Ele responde: é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Concluímos assim esta meditação em Romanos capítulo 2. Graça e paz.